Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Estamos vivendo as alegrias da Páscoa do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Por isso nosso coração se enche de alegria, porque temos um Deus vivo e verdadeiro que caminha ao nosso lado. Nestas alegrias, celebramos o dia de Nossa Senhora da Penha, na última segunda-feira, com muita festa, com a presença de milhares e milhares de peregrinos que se dirigiram ao convento da Penha, à casa da mãe, que é padroeira de nosso querido estado. A maior alegria de Nossa Senhora da Penha foi encontrar o seu filho Jesus ressuscitado. Que Nossa Senhora da Penha possa nos cobrir com o seu manto sagrado, nos ensinando a ser uma igreja em saída missionária. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Esta semana começou a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a edição de número 59. O Episcopado Brasileiro começou a trabalhar sobre o tema central, Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, partindo do método escutar, discernir e agir. Rezemos pelos nossos bispos, que fizeram então esta primeira etapa da Assembleia Geral da CNBB. A segunda etapa vai ser realizada no segundo semestre desse ano, de modo presencial. Esta semana, todos eles se reuniram, mais de 400 bispos reunidos de modo virtual, através de plataforma digital. Celebramos também, nesta semana, os últimos dias da formação para assessores da IAM, o EFAIAM, Encontro de Formação de Assessores da Infância e Adolescência Missionária. Esta foi uma iniciativa da Coordenação Diocesana da IAM, da nossa coordenadora Aparecida de Deus, que coordenou e aplicou também os dias de encontro com muito empenho, com muito discernimento e preparo esses momentos. Foram 9 encontros, com várias pessoas das diversas paróquias aqui de nossa diocese. Tudo também de modo remoto, através da plataforma digital Zoom. Tivemos a participação de Irmã Sônia, que falou conosco de Córdoba, ela que é uma apaixonada pela infância e adolescência missionária. Assim nós vamos lançando as sementes da infância para que ela possa, pouco a pouco, de acordo com a graça de Deus, ir crescendo e dando os frutos vigorosos para a nossa igreja diocesana. Semana passada, no dia 21, se não me engano, deixa eu ver aqui, no dia 23 de abril, nós tivemos a segunda roda de conversa missionária desse momento de 2022. Irmã Sandra Amado esteve conosco, partilhando sobre os documentos da igreja e a vida missionária. E ela nos empolgou com as suas palavras cheias de conteúdo, cheia de conhecimento, e nos deixou um grande recado. A missão deve ser sempre humilde e pobre. Ainda nessa semana, quanta coisa acontecendo! Nessa semana, aconteceu de segunda a sexta-feira o retiro dos futuros diáconos de nossa igreja da Diocese de Colatina. O seminarista David José Langa e o seminarista Hans Miller Nunes Vieiras viveram aqui no Propedêutico, em Colatina, a casa de formação, primeira casa de formação de nossa diocese. Eles viveram ali, então, uma semana de retiros, preparando
para a ordenação diaconal, que vai acontecer no dia 6 de maio, uma sexta-feira, lá no Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Programe a sua família, a sua comunidade e venha participar conosco desse momento tão especial para a nossa Igreja Diocesana. E rezem pelo seminarista David, pelo seminarista Hans Miller, para que possam assumir a missão, assumir a vida de ministros ordenados, cheios de abertura à ação do Espírito Santo de Deus. A campanha da fraternidade traz temas com relevância muito ampla, que devem ser meditados não só durante a Quaresma, mas ao longo de todo o ano. Por isso, aqui em nosso programa, nós estamos seguindo com nossas meditações sobre a campanha da fraternidade e o tema Fraternidade e Educação. Hoje, nós iremos refletir, então, sobre uma temática, uma subtemática que diz o seguinte: Jesus ensina para a inclusão. Quem estará conosco será a leiga, a mãe, a esposa, a vivente de comunidade, Milena Bertolo, que irá se apresentar. Bem-vinda, querida Milena. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Web Colatina, programa Batizados e Enviados, a missão não para. Sou Milena Bertolo Nardi, da comunidade São Lucas, paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui de Colatina, e hoje vamos conversar sobre o tema Jesus ensina para a inclusão. Vamos falar da inclusão das pessoas com deficiência na catequese e na comunidade. Você já tinha ouvido falar em catequese inclusiva? Pois é, esse tema, graças a Deus, tem ganhado cada vez mais espaço. As conquistas na área da inclusão são resultantes de lutas individuais e coletivas e de organizações solidárias à construção de uma sociedade mais justa para todos. Nesse contexto de conquistas, nasce a catequese inclusiva, que possibilita a evangelização do catequizando com deficiência. É importante, para começar, esclarecermos a terminologia que se usa para indicar uma pessoa com deficiência. No Brasil, tornou-se popular durante um tempo o uso da expressão portador de deficiência. No entanto, as pessoas com deficiência começaram a ponderar que elas não portam uma deficiência. A deficiência não é algo que elas possuem algumas vezes e em outras não, como, por exemplo, um documento de identidade, uma bolsa, um livro, que em algumas vezes a gente carrega e em outras não. O termo preferido, portanto, passou a ser pessoa com deficiência. A inclusão diz respeito a nós, batizados, que seguimos o exemplo de Jesus quando ele acolhia a todos, sem discriminar ninguém. A campanha da Fraternidade de 2006 teve como tema Fraternidade e Pessoas com Deficiência e o lema Levanta-te, vem para o meio. Esse é o princípio da inclusão, vir para o meio da sociedade, da escola, da igreja, da comunidade. Não é à parte, mas no meio, junto. O nosso exemplo de educador para a inclusão deve ser sempre Jesus Cristo. Aprendemos com ele a amar o pobre, o aleijado, o coxo, o cadeirante e os excluídos. Por isso, os acolhemos com amor, relembrando o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 40. Todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Deixo aqui a sugestão de um livro da autora Thaís Rufato dos Santos, que se chama Catequese Inclusiva, da acolhida na comunidade à vivência da fé. A Thaís vai falar que Jesus nos deixou o exemplo concreto de como se deve realizar a inclusão. Em seus inúmeros milagres relatados nos evangelhos, ele, com seu amor,
além de tocar a pessoa e curar a enfermidade, também resgatava sua dignidade, incluindo-a na sociedade. Jesus Cristo é o modelo de relação entre as pessoas e a concretização autêntica da fraternidade. Ele rompeu com a ideia de pureza/impureza imposta naquela época, fazendo prevalecer a pessoa humana. O texto base da campanha da fraternidade deste ano fala de Jesus como um grande educador, que ensina na relação com o outro. Ele respeita o tempo, a experiência, as concepções das pessoas. Ele é paciente no ato de ensinar, demonstra interesse por aquilo que o outro traz para o diálogo. Essas são lições importantes quando pensamos educação e inclusão, seja na escola, na catequese, na comunidade, na sociedade. Precisamos aprender com esses exemplos de Jesus a construir novas relações fraternas fundamentadas em atitudes de respeito, inclusão e amor ao próximo. O Diretório para a Catequese também vai tratar do assunto da inclusão, no capítulo 8º, parte dedicada à catequese na vida das pessoas. Dos números 269 ao 272, o Diretório vai tratar da catequese na vida das pessoas com deficiência. Antes, gostaria de citar o número 224, o primeiro do capítulo 8º, que fala assim, abre aspas, todo batizado, chamado à maturidade da fé, tem direito a uma catequese adequada. Por isso, é missão da Igreja corresponder de modo satisfatório. O Evangelho não se destina à pessoa abstrata, mas a cada pessoa, real, concreta, histórica, inserida em um contexto particular e marcada por dinâmicas psicológicas, sociais, culturais e religiosas, porque todos e cada um foram compreendidos no mistério da redenção. Então, meus queridos, se todos e cada um foram compreendidos no mistério da redenção, é da natureza da comunidade cristã ser inclusiva, é da natureza da igreja ser inclusiva. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, ou seja, todos, sem distinção, são convidados a fazer parte do grande banquete oferecido pela comunidade. O número 269 do Diretório destaca a importância do tema da deficiência no processo de evangelização e formação cristã e afirma que as comunidades são chamadas não apenas a cuidar dos mais frágeis, mas a reconhecer a presença de Jesus que se manifesta neles de uma forma especial. Além disso, o número 271 vai afirmar que é missão das igrejas locais se abrirem ao acolhimento e à presença das pessoas com deficiência dentro dos percursos de catequese, participando de uma cultura de inclusão contra a lógica do descarte. Diante de uma sociedade que valoriza a eficiência, o lucro, a competência profissional, a beleza do corpo, as pessoas com deficiência podem continuamente nos apontar o que é realmente essencial para sermos felizes, nesta e na outra vida. Agora, de uma maneira mais prática, vamos pensar em 6 passos para a inclusão na vida da comunidade. Para esse momento, me baseio na palestra intitulada Do Diretório Geral à Inclusão na Vida da Comunidade, proferida pelo padre Antônio Marcos de Pisoli. O primeiro passo seria a presença. Quem faz parte da nossa comunidade? Temos pessoas com deficiência participando da nossa catequese, das nossas pastorais, da nossa igreja? A partir da presença, conscientizamos-nos das ausências. O segundo passo é o convite. Como podemos fazer o convite para que as pessoas com deficiência participem na vida da comunidade? Felizes os convidados para a catequese, felizes os convidados para o piquenique da catequese, felizes os convidados para o passeio do grupo de adolescentes.
Depois do convite, o terceiro passo é o acolhimento. Acolher sem preconceito, sem porém. Às vezes nós fazemos assim, né? Pode vir, mas enquanto as crianças brincam, você fica ali sentadinha, tá? Pode levar seu filho autista à missa, mas se ele começar a gritar ou chorar, você tira ele logo da igreja, tá? Para não atrapalhar. Não pode ser assim. Tem que ser uma acolhida verdadeira. E os detalhes da acolhida fazem toda a diferença. Se eu convido uma criança com autismo, as atividades têm que ser pensadas com volume sonoro adequado. Se eu vou trabalhar com material diferente, como argila, por exemplo, preciso saber se a criança tem aversão a esse material, o que não vai ser uma boa experiência para ela. O quarto passo é o conhecimento. Partimos da percepção da presença ou da ausência, o desejo de convidar, o acolher, agora transformado em conhecimento. É preciso conhecer as especificidades das pessoas que vêm ao nosso encontro. Como nos fala Dom Helder Câmara, o diferente nos educa. Muitas vezes temos medo do diferente, do que é desconhecido. Por isso, é preciso conhecer. Conhecer o nosso catequizando, do que ele gosta, do que ele não gosta, como é a rotina dele, o que o deixa feliz. O quinto passo é o da responsabilidade e do cuidado. O ônibus alugado para o passeio do grupo de adolescentes tem elevador? O material que eu vou disponibilizar foi adaptado para a pessoa com deficiência intelectual? Por isso, os encontros têm que ser planejados e adaptados para as necessidades dos participantes. Quando eu faço isso, eu me responsabilizo por aquele a quem me foi confiada a missão de evangelizar. E, por fim, o sexto passo, e o mais importante, é o amor, né? É entrega, é doação de si, é estar por inteiro com o outro, é olhar para o outro de forma que o faça crescer, aprender, florescer. Rubem Alves fala que o olhar de um professor tem o poder de fazer a inteligência de uma criança florescer ou murchar. Se somos, portanto, guiados pelo amor, vamos certamente nos dirigir às pessoas com deficiência com atitude acolhedora, inclusiva, o que as fará se desenvolver e crescer. Seguindo esses 6 passos, podemos falar em inclusão, em sentimento de pertença, na catequese, na comunidade, na sociedade. Estaremos, assim, contribuindo, por meio do nosso exemplo e testemunho de fé, para a superação de antigos preconceitos e para a participação de todos na vida comum. Querida Milena, obrigado por sua participação conosco. Obrigado por partilhar o seu conhecimento, por nos conceder esta reflexão tão pertinente e tão importante para todas as nossas comunidades. O tema da inclusão é sempre um tema que deve estar em destaque em todas as nossas pregações, reflexões, porque é justamente aquilo que Jesus fazia o tempo todo. Incluía os pecadores, os doentes, aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus sempre se preocupava com esta inclusão. Que esta seja também a nossa preocupação. Milena trouxe na sua fala tanta base, né? Nos recordou a campanha da Fraternidade 2006, que falou sobre a inclusão, fraternidade e pessoas com deficiência, nos trouxe também elementos do diretório de catequese, recordou um grande estudioso, Antônio de Pisoli, ainda nos trouxe a figura de Dom Helder, de Rubem Alves, olha quanta coisa bonita, e ainda nos indicou um livro. Você anotou aí no seu caderninho? Se não anotou, anote novamente. Um livro que pode nos ajudar a pensar e repensar a catequese em nossas comunidades. O livro Catequese Inclusiva, da autora Thaís Rufato dos Santos. É importante nos prepararmos sempre mais e melhor para termos uma base para as ações que nós realizamos na comunidade. Com mais conhecimento, temos então mais autoridade para fazer acontecer
todos os projetos, que estão dentro de nosso coração e que a igreja também nos orienta. Milena ainda nos indicou vários caminhos, nos indicou propostas de reflexão e nos apontou que nesse caminho de inclusão é primordial sempre pensar o respeito, a inclusão e o amor ao próximo. Gratidão, Milena. Que Deus te abençoe e te recompense. Um abraço ao esposo, aos seus filhos. Que Deus abençoe sempre mais. Obrigado pela colaboração em nosso programa Batizados e Enviados. Meus irmãos e minhas irmãs, esta semana nós recordamos o 8º ano da canonização de São João Paulo II. E o Papa Francisco disse, hoje, no 8º aniversário da canonização de São João Paulo II, peçamos pela sua intercessão de sermos testemunhas fiéis de Cristo e do seu amor misericordioso no mundo, em família e no trabalho. E na última quarta-feira, o Papa, então, suplicou que peçamos a Deus o fim da guerra da Ucrânia, esta guerra que preocupa todo mundo e é também uma preocupação para a Igreja, uma preocupação do coração de nosso pastor, o Papa Francisco. Rezemos então agora juntos a oração a São João Paulo II, pedindo pelas necessidades da Igreja e do mundo, pedindo pela paz entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo para que sejamos uma igreja missionária, uma igreja que de fato se abra às necessidades reais da vida do povo que está ao nosso redor. Oremos. Ó Trindade Santa, nós vos agradecemos por ter dado à Igreja o Papa João Paulo II e por ter feito resplandecer nele a ternura da vossa paternidade, a glória da cruz de Cristo e o esplendor do Espírito Santo. Confiado totalmente na vossa infinita misericórdia e na materna intercessão de Maria, ele foi para nós uma imagem viva de Jesus, bom pastor, indicando-nos a santidade como a mais alta medida da vida cristã ordinária, caminho para alcançar a comunhão eterna convosco. Segundo a vossa vontade, concedei-nos por sua intercessão a graça que imploramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. No próximo sábado, já no mês de maio, a gente se encontra, querido ouvinte, querida ouvinte, a você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora vamos receber a bênção de nosso bispo emérito, Dom Décio Sossais Andonade, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.